O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo em 3 dias o levantarei, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós reconhecemos que temos dificuldades de olhar para a história, mas existe um pressuposto que nos ajuda muito para olharmos os fatos históricos e entender a história em si, sem ser aquelas contadas de maneira aleatória. Temos na Igreja Católica um historiador eclesiástico, Eusébio de Cesareia. Ele nos ajuda muito. Tem um livro da patrística, assim, que ele vai contando os fatos da configuração das primeiras comunidades cristãs. E, por fim, resumidamente, se olharmos para a história com a ótica de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos entendê-la. Então é preciso olhar, como diz o Eusébio de Cesareia, que o historiador é um profeta voltado com os olhos para trás. Então sabemos que um historiador cristão, ele profetiza olhando os fatos e reconstruindo aqueles fatos. Por exemplo, no Evangelho de hoje, depois da ação de Cristo, de ter derrubado as mesas dos cambistas, espalhado as moedas, espalhado aquela coisa que se fazia, aquela feira, que é uma tradição muito antiga, da antiga aliança, os apóstolos souberam olhar para aquele ato de Jesus e dizer: o zelo pela minha casa me consumirá. Então tiveram um olhar cristão daquele ato de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, este evangelho de hoje, ele é realmente um divisor de águas. Nosso Senhor está então com seu ato profético, digamos assim, ele está discernindo o que era do Antigo para o Novo Testamento. Se antes o templo, como na sua própria infância, ele ia para a Páscoa, como seus pais eram pobres, levavam como oferta rolinhas, pombas, porque não tinha condição de levar. No tempo de Jesus, não tinha, seus pais não tinham esta regalia, né? Então, quando Nosso Senhor era pequeno, que ia para o templo para a Páscoa, seus pais levavam anualmente estas ofertas. E quando chegava no templo, existia a troca das oferendas.
Os bichinhos vinham no meio do mato, vinham no deserto, como nós estamos aqui, tudo cansado, com fome, com sede, às vezes quase morrendo. E aí os cambistas, que é o câmbio, quer dizer troca, pegavam aquela oferenda já sofrida da viagem e substituía por oferendas já do local, da região, dali mesmo, já reservadas para o holocausto, para a oferta da Páscoa, né? Então, nosso Senhor Jesus está fazendo um discernimento. É um lugar de muita gente, muitas pessoas mesmo, e a concentração era muito pouca para o sentido daquela oferta. Era uma feira de fato. Então, nosso Senhor Jesus, nesse teatro profético, ele está realmente acompanhando a sua ação com uma palavra que será usada para o acusar de blasfêmia. Ele disse que vai derrubar o templo que levou 46 anos para ser construído e que em 3 dias vai levantar novamente este templo. Blasfêmia! E os doutores da lei vão rasgar as vestes, fazer todo aquele teatro, né? Onde nosso Senhor Jesus ele foi preso e foi acusado disto, né? Não obstante, sabemos que foi a ressurreição de Lázaro que acusou nosso Senhor Jesus, que levou realmente à prisão. Foi o último ato de nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor então ele diz isto, que irá levantar o templo depois de 3 dias. Resumidamente, amados irmãos e irmãs, depois a história está fundada na ação de Nosso Senhor, na sua paixão, morte e ressurreição, e que depois os fatos históricos nós vamos estudando, vamos vendo como foi que as comunidades cristãs elas foram formadas, e o primeiro livro que nós devemos ler da Bíblia são os Atos dos Apóstolos e o livro dos Hebreus, que foi praticamente escrito por São Paulo, São Lucas, e mostra como foi que as comunidades foram se formando, né? E o livro dos Hebreus mostra a liturgia celeste já celebrada no sentido da Santa Missa, onde nós oferecemos espiritualmente o Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que é uma igreja? Uma igreja é um lugar onde nós celebramos a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, na Santa Missa. Então, a igreja é o lugar onde cada fiel batizado, aquele que tem esta primeira comunhão, como nós vamos ver daqui a pouco no texto patrístico, vem oferecer o seu sacrifício no altar. Então, ouvir este santo evangelho, perceber que existe um movimento mundano e que nós precisamos passar do Antigo para o Novo Testamento, ou melhor, do homem velho para o homem novo, é que nós edificamos um templo e uma igreja para celebrar. Depois entender que esta oferta ela é uma oferta espiritual. Então aqui nós temos hoje a celebração da primeira basílica, que não é a de São Pedro, que nós temos hoje, a Capela Sistina, mas a primeira é a de São João de Latrão, que na parte externa dela tem os 12 apóstolos talhados em pedra. E a primeira igreja, então, foi a Basílica de São João de Latrão. Tem esses apóstolos, a gente vê lá muito bonito. E as portas desta igreja basílica, ela foi doada por Constantino. Eram as portas de um templo pagão, belíssima, e essas portas foram retiradas e doadas para a igreja. E assim foi se formando a igreja, a partir do sangue dos mártires, a partir do sim dos primeiros cristãos e também da vivência espiritual da fé que eles abraçavam.
E para a gente ainda entrar um pouco mais neste universo que hoje nós estamos celebrando, eu vou ler aqui um texto do século VI, que está nesse livrinho aqui que os padres têm, e que o leigo pode ter, está no celular, no aplicativo e liturgia. Tem lá também o ofício das leituras. Esse texto ele foi escrito nos sermões de São Cesário de Arles, bispo, e foi pensado para colocar como um referencial para o dia de hoje. Celebramos hoje, irmãos diletos, com exultação jubilosa e com a bênção de Cristo natalício deste templo. Nós, porém, é que temos de ser o verdadeiro templo vivo de Deus. Todavia, é com muita razão que os povos cristãos observam com fé a solenidade da Igreja Mãe, por quem reconhecem ter nascido espiritualmente, pois pelo primeiro nascimento éramos vasos da ira de Deus. Olha que bonito. Pelo segundo foi-nos dado ser vasos da sua misericórdia. O primeiro nascimento lançou-nos na morte, ou seja, nascemos em um pecado original, que precisa ser lavado nas águas do batismo. E o segundo chamou-nos de novo à vida. Todos nós, caríssimos, antes do batismo, fomos templos do demônio. Veja que interessante. Depois do batismo, obtivemos ser templos de Cristo, que é uma boa catequese para os pais batizarem imediatamente os seus filhos, né? E se meditarmos com atenção sobre a salvação de nossa alma, reconheceremos que somos o verdadeiro templo vivo de Deus. Deus não habita somente em construções de mão de homem, Atos 17, 24, nem em casa feita de pedras e madeira, mas principalmente na alma feita à imagem de Deus e edificada por mãos deste artífice. Desse modo, pôde São Paulo dizer: o templo de Deus, que sois vós, é santo. Que bonito. 1 Coríntios 3,17. Temos esta consciência de que nós somos o templo de... E já que Cristo, quando veio, expulsou o diabo de nossos corações para preparar um templo para si, quanto pudermos oferecer, esforcemo-nos com o seu auxílio, para que em nós não sofra injúria por nossas más obras. Então, nosso Senhor ele sofre as injúrias do próprio demônio quando nós praticamos obras más. Vamos ajudar nosso Senhor. Pois quem proceder mal faz injúria a Cristo. Veja, que dor tão grande. Como disse acima, antes que Cristo nos redimisse, éramos casa do diabo. Depois foi-nos dado ser casa de Deus. Deus se dignou fazer de nós sua casa. Que belo! Por isso, diletos, se queremos celebrar na alegria o natalício do templo, não devemos destruir em nós, pelas obras más, os templos vivos de Deus. E falarei de modo que todos compreendam. Cada vez que entramos na igreja, queremos encontrá-la tal como devemos dispor nossas almas. Por isso que a gente entra numa igreja e elas precisam ter um pé direito mais elevado, porque quando a gente entra, ela é diferente da nossa casa de casa. A nossa casa ela é mais baixinha. Quando a gente entra na igreja, que a gente vê o pé direito mais elevado, a cabeça já faz assim. Sim ou não? Já se ergue. Quando nós erguemos a cabeça, o peito ele já se estufa, já se abre. O ar já entra, a coluna de ar já entra diretamente preenchendo o nosso pulmão. Ou seja, a igreja faz a gente respirar algo mais elevado, ou aspirar algo mais elevado. Queres ver bem limpa a basílica? Não manches tua alma com as nódoas do pecado. Se desejas que a basílica seja luminosa, também Deus quer que tua alma não esteja em trevas, mas que em nós brilhe a luz das boas obras, como disse o Senhor, e seja glorificado aquele que está nos céus.
Assim é que glorificamos. Santificado seja o vosso com a nossa vida. Do mesmo modo como tu entras nesta igreja, assim quer Deus entrar em tua alma, que belo, conforme prometeu, e habitarei e andarei entre eles. Esse texto belíssimo, amados, é uma riqueza. E hoje nós, celebrando esta Santa Missa, com a inspiração do Encontro da Juventude, dedicado propositadamente a Nossa Senhora do Carmo, Mãe do Carmelo. E convidamos a comunidade Santa Teresinha, porque a comunidade Santa Teresinha, ela tinha como mãe a Virgem do Carmelo, né? E nós queremos doar esta Mãe Santíssima para a nossa juventude. E este templo ser um encontro de juventude, aqui ser cuidado por eles. Missas, orações belíssimas, adoração, confissões. Aqui do lado temos um espaço para confraternização, então uma capela que pode ser muito bem utilizada pela juventude da nossa paróquia, de dá-los o zelo desta casa, como Jesus Cristo ele fez hoje neste santo evangelho. O zelo pela tua casa me consumirá. Mas se nós apresentarmos para o jovem caririzeiro Deus, ele vai abrir o seu coração e a sua alma para esta fonte inesgotável de alegria que é caminhar na presença de Deus. E um jovem assim, depois que ele encontra a Cristo, que ele percebe que Cristo é a fonte daquela sede que ele tinha e que no mundo buscava, agora vamos levantar uma grande questão para o mundo. O que faz esses jovens tão felizes na sua vida? Porque os que muitas vezes encontramos pelas ruas não são felizes, são angustiados, são oprimidos pela falta de opções para trabalhar, pela falta de lugares para conviver. E se um jovem assim encontra esta felicidade na igreja, na fé em Cristo, vamos percebê-los cantando: subirei ao altar de Deus, o Deus da minha juventude. E assim ele encontrará grande esperança na sua vida. Por isso, o jovem caririzeiro, ele é o jovem de mais fé, porque a sua fé resiste. E só falta ele então agora encontrar esta certeza, este lugar. E depois de encontrar este lugar litúrgico, celebrativo em suas vidas, que é nosso Senhor Jesus Cristo, ele dará um belíssimo testemunho de fé. Uma fé que foi provada, que sim, que caiu muitas vezes no mundanismo. Que quando o jovem dizia: eu vou aproveitar a vida, porque a vida ela é curta demais. Eu vou lá ser um beato, eu vou lá ser uma barata de igreja. Inversões que o próprio demônio, como nós vimos no texto patrístico de hoje. E depois, com o batismo, nos tornamos templos de Deus. E sabemos que para um jovem encontrar a sua fé depois de batizado, ele precisa fazer como Nicodemos. Como pode um velho nascer de novo? Como pode um jovem que já viveu tanto mundanismo, tantos vícios, encontrar a Deus? Jesus Cristo dá a resposta a Nicodemos e dá a resposta para cada um de nós. É preciso nascer da água e do Espírito de Deus. E todos nós cantamos o salmo: os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Que todos, amados, sejam este templo, onde eu vi água jorrando do lado direito, como nós rezamos na primeira leitura. E estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar e elas se tornarão saudáveis. É bonito.
que as águas insossas de um rio tomam agora o seu sabor no mar, no grande mar que é Deus. Que seja assim, amados irmãos e irmãs, os dias da nossa vida, seja assim a vida da nossa juventude. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre.